Bem-vindo ao podcast de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou a Ana Rodrigues, monitora da disciplina, e sou orientada pelo professor Ronaldo Gismondi. Gostaria de lembrar que este material é destinado exclusivamente a médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido por profissionais de outras áreas. Hoje, eu e o Vinícius Chavelli falaremos sobre como abordar um paciente com artrite. Vamos começar por um caso clínico de um homem de 50 anos que há 2 meses começou a apresentar uma dor articular em punhos, cotovelos e tornozelo, de modo simétrico, acompanhada de edema. Ele relata que a dor ocorre mesmo em repouso e que acorda com a sensação de corpo duro, levando cerca de 1 hora para melhorar. Relata ainda uma febre, segundo ele, de 37,5 graus Celsius, que é ocasional, além de mal-estar e fadiga. Ele nega comorbidades prévias e relata que nos últimos meses apresentou uma gastroenterite, com duração de 5 dias e que teve resolução espontânea. Ao exame, o paciente está hipocorado 2 cruzes em 4 e a dor, a movimentação passiva e ativa nos 2 punhos e no tornozelo direito, sendo o restante do exame físico sem alterações. Ele está com uma pressão arterial de 140 por 80 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto e uma frequência respiratória de 14 incursões por minuto. Pessoal, o primeiro passo para a gente construir nosso raciocínio clínico é identificar os problemas do paciente. Aí a gente vai construir a chamada lista de problemas, de preferência começando por aqueles problemas mais atuais e terminando com os problemas mais antigos, como por exemplo as comorbidades do paciente. Isso vai ajudar a gente a agrupar as alterações que a gente encontrar em síndromes sempre que for possível e vai facilitar direcionar nosso raciocínio. Se vocês derem uma olhadinha na nossa lista de problemas, vocês vão perceber que o primeiro tópico é a dor articular, que é a queixa principal do paciente, o problema mais atual. Como é uma dor que acomete punhos, cotovelos e tornozelo, ou seja, mais de 3 articulações, podemos dizer que ela é poliarticular. Além da dor, a gente observa que também há edema e rigidez matinal, que o paciente define como aquela sensação de corpo duro ao acordar, e isso nos ajuda a diferenciar se é uma artralgia ou uma artrite, ou seja, a presença de sinais flogísticos, lembram, dor, rubor, calor e edema, e de rigidez matinal, vão sugerir fortemente uma artrite. Então, como acomete mais de 3 articulações e como há sinais flogísticos, a gente pode dizer que há uma síndrome álgica de poliartrite. Além disso, o paciente relatou que apresentou febre, embora a gente considere febre uma temperatura axilar acima de 37,8 graus Celsius. No entanto, a gente optou por não desconsiderar a queixa do paciente e incluir na nossa lista, até porque febre, fadiga e anemia podem ser sinais inflamatórios sistêmicos nesse caso. E por fim, a história prévia recente de uma gastroenterite que o paciente relatou configura uma síndrome infecciosa recente, e isso é um dado muito importante nesse contexto, podendo inclusive estar relacionado ao quadro atual. Como a dor articular é o principal problema do paciente, vamos escolher ela para direcionar nosso raciocínio. Bom, diante de um paciente com uma queixa articular, a gente deve esclarecer basicamente 6 perguntas. É realmente uma dor articular? Qual a duração? Para a gente saber se é uma doença aguda ou crônica. Há sinais de inflamação? Quantas articulações estão acometidas? O acometimento é simétrico? Envolve pequenas articulações, ou seja, interfalangianas proximais, metacarpofalangianas e metatarsofalangianas? Vamos então à nossa primeira pergunta. A dor é articular mesmo? Vejam só, pessoal, algumas estruturas estão formando a articulação. Vejam, por exemplo, a cápsula sinovial, o líquido sinovial, a cartilagem articular e o próprio osso articular estão compondo a articulação propriamente dita. Por isso, a gente chama essas estruturas de articulares. Mas vejam, os músculos, os tendões, as ênteses, os ligamentos e a própria pele não compõem a articulação. Elas estão ali muito próximas e podem ser acometidas. Quando elas são acometidas por qualquer patologia, o paciente pode se queixar de dor que simula uma dor articular. O nosso papel nesse caso é diferenciar justamente se a dor está sendo causada pela lesão de uma estrutura articular ou não articular. Para a gente fazer essa diferenciação de uma forma prática, a própria anamnese e o exame físico podem nos ajudar para diferenciar se o acometimento é articular ou não articular. Por exemplo,
Se a dor do paciente for apenas a movimentação ativa e ele não apresenta outras características, como edema, crepitações ou mesmo deformidades, fala mais a favor de uma dor não articular, que pode ser, por exemplo, por um trauma, pelo uso repetitivo, como bursite, tendinite, pela fibromialgia, em que o paciente tem uma amplificação da dor, ou mesmo pela polimialgia reumática. Agora, se o paciente tem uma dor ou uma limitação, tanto a movimentação ativa quanto passiva, além de edema, crepitações ou deformidades, a gente está diante de um paciente com uma dor realmente articular. Nesse caso, a gente tem que dar continuidade à investigação e partir para a próxima pergunta. A dor é aguda ou crônica? Ou seja, dura menos ou mais do que 6 semanas? Caso o paciente apresente uma evolução menor do que 6 semanas, dizemos que se trata de uma artrite aguda. Nesse caso, a etiologia pode ser infecciosa, como a artrite gonocócica, por exemplo, induzida por cristais, como a gota, ou mesmo artrite reativa. Caso seja uma dor há mais de 6 semanas, é uma artrite crônica. Nesse caso, a gente deve partir para a próxima pergunta. Existe inflamação? Ou seja, existe rigidez matinal maior do que 1 hora, edema, sintomas sistêmicos ou elevação de VHS ou PCR? Se o paciente não tiver sinais de inflamação, as principais hipóteses são osteonecrose e osteoartrite. Agora, se o paciente apresenta sinais de inflamação, seguimos com a próxima pergunta. Quantas articulações estão acometidas? Bom, agora chegou a hora de analisar quantas articulações estão acometidas. Se o paciente tiver apenas uma articulação acometida, dizemos ser uma monoartrite. Nesse caso, devemos puncionar a articulação acometida, já que muitas vezes o diagnóstico pode sair desse procedimento, como na artrite gotosa ou na artrite séptica. Se o paciente tiver 2 ou 3 articulações acometidas, dizemos ser uma oligoartrite. Nesse caso, temos a artrite psoriática, a artrite reativa e a artrite idiopática juvenil pauciarticular como os principais diagnósticos diferenciais. Já as poliartrites serão aquelas nas quais mais de 3 articulações estão acometidas. Se esse for o caso, devemos proceder para o próximo passo da nossa investigação, analisando se o acometimento é simétrico ou não. Caso não seja, a artrite psoriática e a reativa novamente aparecem como importantes diagnósticos diferenciais para o caso. Caso haja uma assimetria das artrites, é importante analisar se há acometimento das interfalangianas proximais, metacarpofalangianas ou metatarsofalangianas. Caso haja, é importante solicitar um painel autoimune para avaliar o caso, já que deve se tratar de uma artrite de causa autoimune. Agora devemos analisar se existe acometimento dessas articulações. Se houver, a artrite reumatoide aparece como um importante diagnóstico diferencial para o caso. Caso não haja, as colagenoses como lúpus, esclerodermia e polimiosite ganham força na nossa investigação. E aqui percebemos que todas essas doenças têm em sua fisiopatologia uma causa autoimune. Sendo assim, torna-se extremamente importante solicitar o painel autoimune para o diagnóstico diferencial. E agora, quais exames devemos pedir inicialmente no paciente com artrite? Como falamos anteriormente, um painel autoimune pode ser importante dependendo do caso. Claro que esse painel pode variar de acordo com a suspeita clínica do paciente, mas um FAM, fator reumatoide e anti-CCP são bons exames iniciais para avaliação. Devemos solicitar VHS e PCR, pois muitos dos nossos diagnósticos diferenciais cursam com inflamação sistêmica. Sendo assim, esses marcadores podem ser importantes para a nossa avaliação inicial. É claro que devemos fazer imagem das articulações acometidas, já que muitas dessas doenças podem causar destruição ou deformidades articulares. A radiografia e o ultrassom são os métodos mais indicados para esse fim. Devemos solicitar também um hemograma, já que é um exame simples e fácil e pode nos revelar, por exemplo, uma anemia, até porque o paciente apresentava-se hipocorado no exame físico. Além disso, pode nos apresentar também leucocitose, dependendo do caso, já que podemos ter uma artrite séptica como causa da artrite, assim levando a um acometimento inflamatório sistêmico. Chegamos agora ao tratamento inicial do paciente com artrite. Para avaliar esse tratamento, antes de tudo devemos nos atentar a sinais de gravidade. E quais seriam esses sinais de gravidade aqui para a gente? Bom, podemos ter sinais articulares, como deformação ou destruição articular, ou até sinais extraarticulares, já que estamos falando de várias doenças que podem ter seu acometimento sistêmico. Esses acometimentos extraarticulares podem ser variados, mas temos como principais a injúria renal aguda, podemos ter até fibrose pulmonar ou pericardite, entre outros.
Nesse caso, devemos avaliar a imunossupressão do paciente, já que temos um caso grave à nossa frente. Nesse caso, podemos avaliar corticoide em dose imunossupressora, pulsoterapia ou até imunossupressores direto. Geralmente, opta-se pela pulsoterapia como primeira opção. Caso o paciente não tenha nenhum sinal de gravidade, devemos fazer apenas o tratamento sintomático da dor, sendo indicado o uso de anti-inflamatórios não esteroidais ou até corticoide em dose anti-inflamatória, caso a dor seja refratária aos anti-inflamatórios. Agora vamos voltar ao nosso caso após discutir o fluxograma de abordagem inicial, os exames complementares e o tratamento dos pacientes com artrite. Bom, respondendo às perguntas do nosso fluxograma, temos primeiro, há sim acometimento articular, já que o paciente tem uma dor à mobilização ativa e passiva. Segundo, temos um acometimento crônico, já que o paciente relata estar há 2 meses com as suas queixas articulares, ou seja, há mais de 6 semanas. Terceiro, há sim sinais inflamatórios, já que o paciente relata acordar com uma sensação de corpo duro, que leva cerca de 1 hora para melhorar, ou seja, há rigidez matinal maior do que 1 hora. Agora devemos analisar quantas articulações estão acometidas. Bom, agora chegamos num ponto um pouco duvidoso no nosso caso, já que o paciente chega relatando que teve dor articular em punhos, cotovelos e tornozelo, o que seria uma poliartrite. Entretanto, ao exame percebemos apenas dor à movimentação em tornozelo direito e punhos, o que nos dá 3 articulações cometidas e, portanto, uma oligoartrite. Aqui, como veremos adiante, não fará tanta diferença considerar uma oligoartrite ou uma poliartrite, já que em ambas chegaremos ao mesmo diagnóstico final. Mas vamos considerar uma poliartrite, pois a dor é parte da queixa principal do paciente. Então vamos considerar que seria difícil o paciente relatar a dor em alguma articulação na qual ele não teve dor. Agora vamos analisar se o envolvimento articular se deu de forma simétrica ou não. Chegamos aqui novamente a um ponto de contradição entre o que o paciente nos disse e o que vimos no exame físico, já que o paciente relata ter acometimento simétrico, mas vimos no exame físico que apresentava dor apenas em punhos e tornozelo direito, ou seja, um acometimento assimétrico. Aqui então vamos considerar no caso que o acometimento foi assimétrico, até porque se formos considerarmos como acometimento simétrico, teríamos causas como colagenoses como nossas principais hipóteses, já que não há acometimento de pequenas articulações. Então, o paciente homem de 50 anos não deve ter lúpus, por exemplo, ou esclerodermia, já que essas doenças inclusive apresentariam outros sinais sistêmicos. E aqui, por último, mas não menos importante, temos uma história prévia de gastroenterite que nos foi relatada. E isso se torna essencial para o nosso diagnóstico. Bom, vamos recapitular então. Temos um paciente com acometimento articular, crônico, com sinais de inflamação e trata-se de uma poliartrite assimétrica. Então vamos lá, vamos voltar ao nosso fluxograma e vamos ver que nesse caso devemos ter um diagnóstico diferencial entre uma artrite psoriática ou uma artrite reativa. A artrite psoriática, como o nome mesmo já diz, é uma artrite associada à psoríase, ou seja, devemos observar no paciente lesões eritemato-descamativas em pele ou unhas, que não é o nosso caso aqui. Já a artrite reativa, ela tem esse nome pois acontece em uma reação a uma infecção gastrointestinal ou ureteral, ou seja, o paciente tem uma infecção, essa infecção faz com que o nosso organismo produza anticorpos contra as nossas próprias articulações e aí abrimos o quadro de artrite reativa. Dessa forma, podemos perceber pela história que trata-se claramente de um quadro de artrite reativa, já que o paciente apresenta essa história prévia de gastroenterite, ou seja, ela é essencial para o nosso diagnóstico aqui. E aí, como vamos abordar esse paciente? Bom, voltando aos exames laboratoriais, vamos pedir um painel autoimune, até porque esse paciente teve uma dúvida ali entre o seu exame físico e a sua sintomatologia, ou seja, não sabemos se ele realmente teve um acometimento simétrico ou não, mas de qualquer forma, como não há acometimento de pequenas articulações de mãos e pés, não é o quadro clássico de artrite reumatoide, mas podemos solicitar, por exemplo, um fator reumatoide, um anti-CCP e um FAM, para esclarecer melhor os diagnósticos diferenciais. Além disso, devemos esperar uma VHS-PCR elevada, já que esse paciente apresentava sinais e sintomas de inflamação sistêmica, como febre, mal-estar e fadiga, além da anemia.
As imagens das articulações não devem nos mostrar qualquer sinal de destruição ou deformidade articular, já que a artrite reativa é uma condição benigna e autolimitada. Agora, por último, como vamos fazer o tratamento desse paciente do nosso caso clínico? Como a gente falou anteriormente, devemos sempre avaliar primeiro se há sinais de gravidade, e no nosso quadro não há, o paciente apenas apresenta dor. Então, devemos fazer um tratamento sintomático da dor desse paciente. Podemos tentar iniciar com anti-inflamatórios não esteroidais e, em caso de dor refratária, iniciar corticóide inflamatória, numa dose de 0,5 mg por quilo de peso. Pessoal, então esse foi o nosso podcast sobre a abordagem às artrites. Obrigado a todos pela atenção e não deixem de curtir a página no Facebook da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense, além de se inscrever na nossa página do YouTube. Caso de dúvidas, sugestões ou críticas, sintam-se à vontade para entrar em contato pelo nosso e-mail. Até a próxima!